Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 12, onde vamos ler o relato que inspira toda esta celebração. Encontre na sua Bíblia o Evangelho de João, encontre nele o capítulo 12, e nós vamos ler o trecho que vai do versículo 12 ao 19. Consoante a nossa tradição, nos colocamos de pé para a leitura em reverência ao Evangelho, palavra dada por Deus a fim de nos revelar a Jesus e com Ele a salvação que vem pelo seu amor. Estamos juntos no Novo Testamento, estamos no Evangelho de João, que é o seu quarto livro. Estamos abrindo juntos em João 12 e vamos ler o trecho que vai do versículo 12 ao 19. Acompanhe na sua Bíblia, de forma atenta, a leitura desta passagem do Evangelho que nos conta assim. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou nele, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião. Eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que lhes fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviram que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Você pode se assentar, deixe a sua Bíblia aberta, acessível. No texto que acabamos de ler, nós vamos meditar nesta passagem e será de grande proveito ter o texto ao alcance da vista. Aqueles eram dias de intensa efervescência na cidade de Jerusalém. Havia uma atmosfera de grande excitação, mas também de enorme tensão. Uma tensão tão forte, tão presente, que, por certo, seria sentida quase como que algo palpável. O fato é que aconteceria por aqueles dias uma das 3 grandes festas de peregrinação do judaísmo de então. Eram Sukkot, a festa dos tabernáculos, Shavuot, a festa das semanas, e Pessach, a festa da Páscoa. Nós tratamos a Páscoa como uma festa cristã, e, de fato, o cristianismo se apropriou desta celebração, ressignificando-a. E estamos vivendo precisamente os dias que antecedem-na. Mas, em sua origem, a Páscoa é uma festa judaica. É uma festa que convida o povo a recordar um episódio que é um divisor de águas em sua história. Um episódio que eu diria basilar na formação de sua própria identidade como povo que é. O episódio do Êxodo. A Páscoa judaica é um convite a olharmos para a nossa história e reconhecermos que fomos escravos outrora. Mas Deus nos amou e decidiu nos resgatar do tremedal de lama em que estávamos atolados, fazendo-nos passar a uma terra boa e de promessas, resgatando-nos do império das trevas,
fez-nos passar ao domínio da sua maravilhosa luz. Esta é a grande mensagem da Páscoa judaica, uma mensagem eloquente acerca de um povo desejoso por liberdade, acerca de um Deus que age em favor da sua libertação. De forma poderosa, eficaz. Esta é uma mensagem que se torna potencialmente perigosa naquele contexto. Digo, no contexto daqueles dias, porque o êxodo já passara havia centenas de anos. Moisés e a história que protagonizou ficaram num passado deveras distante. Por aqueles dias, o povo gemia outra vez, novamente debaixo do jugo tirânico de uma nação estrangeira. Agora os romanos. E os romanos sabiam o grau de periculosidade que a festa da Páscoa suscitava a sua paz. Digo, a Pax Romana, a paz de Roma. Uma paz bem diferente daquela que era anunciada por Jesus. Uma paz que se impunha pela força do terror. O terror das armas, armas empunhadas pelas legiões de Roma, a quem ninguém em sã consciência ousaria desafiar. Numa ocasião como a Páscoa, a cidade de Jerusalém ficava apinhada de gente, porque esperava-se que os judeus piedosos de todos os cantos do mundo envidassem o máximo esforço para estarem presentes ali, participando das celebrações que somente naquele lugar eram autorizadas, porque o judaísmo orbitava em torno de um único e autorizado santuário, o Templo de Jerusalém. A cidade ficava abarrotada de peregrinos que iam se inflamando com esta mensagem de libertação, que era não apenas sentida, que era não apenas ouvida, mas entoada na forma de canto. E você sabe quão poderosas são estas melodias, eivadas de significado, que entoamos na coletividade em contextos assim, de emotiva exaltação. Todos sabemos o poder que tem um canto cívico e patriótico numa data apelativa. Todos sabemos o poder que tem os cânticos entoados nas fileiras das torcidas de futebol. Os cantos daquela festa eram o chamado Hallel. Hallel é uma palavra hebraica que significa glorificai ou louvai. É por meio desta palavra que se compõe a expressão Haleluia, ou Aleluia, que significa glorificai a Deus, louvai a Deus. Hallel é o título de um conjunto de salmos. Ele começa no Salmo de número 113, termina no Salmo de número 118. E é um conjunto de salmos que olha para a história de Israel e aponta de modo muito particular a experiência do Êxodo, a história da libertação. Ao entoar o Hallel, o povo vai se recordando que já foi escravo outrora de uma nação poderosa, mas Deus suscitara um libertador, a saber, Moisés. E diante do agir de Deus, quem poderia lhe resistir? Nem mesmo o mar, que teve de rasgar-se e aceitar a soberania do Deus que traz libertação. O povo se inflamava com estes cantos, e Roma temia aborrecimentos inconvenientes que esta gente, iludida por anseios de liberdade, poderia entretecer no coração. Em situações como esta,
A Páscoa, a festa das semanas, a festa dos tabernáculos, assim como a cidade de Jerusalém estava lotada de gente, estava também tomada pelos soldados romanos. E eles não estavam ali para assegurar o bem-estar ou a integridade do povo da cidade, quiçá dos peregrinos. Estavam ali para assegurar a manutenção da ordem, para sufocar de forma violenta, exemplar, eficaz, qualquer tipo de insurgência, qualquer coisa que cheirasse a rebelião. Há um clima de tensão no ar. A excitação da festa mescla-se uma severa preocupação, que perpassa sobretudo o coração das autoridades judaicas. O que pode acontecer se de repente esta multidão empolvorosa tiver junto de si a fagulha de um líder popular? Alguém que o povo resolva escolher por objeto das suas expectativas. Tudo pode entrar em ebulição, explodir de uma hora para outra. E era bem sabido o modo como os romanos lidavam com circunstâncias assim. Nós nos habituamos a olharmos para Jesus como o crucificado. E ele de fato o foi. Mas Jesus não foi o único homem a quem os romanos crucificaram. Você vai dizer, eu sei, pastor. Ele inclusive foi crucificado entre dois malfeitores. Somando um com dois, já temos três. Quisera parasse por aí. Anos depois, no ano 70 depois de Cristo, cumpriu-se uma profecia dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que diante da glória do templo de Jerusalém, anunciou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Pois bem, os romanos em 70, de fato, derrubaram o templo, e a única coisa que restou dele foi um muro de sua esplanada, sequer era um muro do santuário, que hoje, chamado Kotel, é apelidado de o Muro das Lamentações. Naquele episódio da tomada da cidade, os romanos foram especialmente cruéis. Eles crucificaram milhares de pessoas e só pararam de fazê-lo porque a madeira necessária para a confecção dos madeiros tinha se esgotado. Todo mundo sabia o nível de risco a que estava sujeito numa ocasião como aquela. Mas como resisti-la? Porque a cada Páscoa reacendia-se a centelha da esperança. Quem sabe não é agora que aquele a quem aguardamos virá. Quem sabe se não é desta vez que o Messias chegará para sacudir o jugo da nação estrangeira, para restaurar a glória de Israel, para restabelecer o trono da casa de Davi. Verso 12. No dia seguinte, esses indicadores temporais são muito interessantes. Eles ajudam-nos a compor a cena. O dia seguinte diz respeito ao dia posterior, à experiência vivida por Jesus de Nazaré na casa de Lázaro. Você se lembra quem é Lázaro? É aquele homem a quem Jesus chamou de dentro da sepultura. Morto havia 4 dias, mas reviveu. E na casa de Lázaro, Jesus viveu um episódio belíssimo, narrado no início desse capítulo, em que é ungido profeticamente por uma mulher. Uma multidão passa a acompanhá-lo desde ali. Esta multidão reconhece que Jesus é uma figura diferente e uma figura extraordinária. Uma figura de quem se pode esperar coisas inusitadas e extraordinárias também. É uma multidão curiosa. Está ali ansiosa para ver o que ele fará, o que ele dirá, e ao perceber que se dirige para Jerusalém, num contexto como aquele em que a própria cidade está efervescendo em ebulição, eles não podem arriscar perder o espetáculo.
Vão atrás dele, seja onde for. Como se colocará? Diante dos romanos, diante das autoridades do templo, diante dos fariseus. A numerosa multidão, diz o verso 12, que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, verso 13, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro. Você sabe o que está acontecendo aqui? É um gesto típico e conhecido dentro das tradições de Israel. É o gesto típico de aclamação de um rei. Eles estão agora saudando a Jesus como se rei fora. Algo que até este momento Jesus jamais arrogou sobre si. Em nenhum momento da sua jornada, Jesus se apresentou dizendo: eu sou o rei de Israel, eu sou aquele que chegou para reinar. Esta parece ser uma manifestação espontânea de uma multidão excitada, de uma multidão motivada pelos milagres que testemunhou ou de que ouviu falar, de uma multidão que está agora sofrendo os efeitos do ambiente em que está inserida e que começa a clamar, diz o texto. Mas você percebeu o teor deste clamor? O verso 13 registra as palavras: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. A multidão está fazendo uma afirmação contundente e dita em alto e bom som. Porque a expressão que usa o tradutor, clamando, quer dizer, estão quase gritando. Estão proclamando isto de modo que qualquer um que passe por aquele lugar poderá ouvir o que dizem. E o que dizem é: este que vem é rei de Israel. Muitos já tinham sido riscados de cena por terem se identificado em termos análogos. Vive-se um tempo em que apenas um reina, e este é César. A unidade do império não pode ser ameaçada, nem por brincadeira. Como é que este povo, num contexto como aquele, cercados de soldados romanos, sob a observância atenta das autoridades judaicas, se arrisca deste modo? Arriscam não apenas a si mesmos, porque os romanos não ficariam distinguindo quem falou, quem deixou de falar, aquele só sorriu. Não. Puniriam com requintes de crueldade e de forma exemplar e indistinta a multidão. Mas note que há algo mais aqui. Eles não apenas estão bradando palavras de ordem, o que por si já seria muito significativo. Mas o que temos aqui é precisamente um versículo do Salmo 118 que acabamos de ler. O salmo que fecha o Hallel, de que fiz menção anteriormente. O Hallel conta a história do Êxodo e vai convidando o povo a não apenas se maravilhar com tudo aquilo, mas glorificar a Deus por tê-lo feito. E o Salmo 118, que fecha o Hallel, é um salmo que faz o nosso olhar mirar a realeza, a figura do rei. O povo de Israel fora severamente humilhado séculos antes. Em 722 a.C., metade do reino fora varrido do mapa por uma nação estrangeira, a Assíria. Em 587, a outra metade fora escravizada e levada para o exílio na Babilônia. Desde então, a sucessão da casa de Davi fora interrompida. Veja, Deus prometera a Davi que jamais faltaria um herdeiro seu para ocupar o trono de Jerusalém. E esta verdade se manteve firme até o exílio,
quando pela desobediência da nação, tudo veio a desmoronar. E desde então o povo acalentava uma esperança. Ora, nós somos falhos e tropeçamos, mas Deus é fiel. E pela sua fidelidade, no poder da sua graça, Ele há de cumprir a sua promessa, Ele há de restaurar o trono de Israel, Ele há de suscitar um descendente do tronco de Jessé, da raiz de Davi, que volte a reinar sobre nós. O Salmo 118, fechando o Hallel, ensinava o povo a fomentar essa esperança no seu próprio coração, no coração da geração vindoura e daquelas outras que o sucederiam. E isto vinha sendo deste modo, século após século, geração após geração. Estas expectativas estão agora em ponto de ebulição. E quando Jesus se apresenta da maneira como se apresenta, bom, aí a coisa fica mais intensa ainda. Porque diz o verso 14, que tendo conseguido um jumentinho, Jesus montou nele. E foi desta maneira que ele veio se aproximando. Os outros evangelhos narram esse episódio também. E cada evangelista narra a história desde uma perspectiva particular, acrescentando nuances que eventualmente faltam aos demais. Se fizermos a leitura conjunta deste relato na sua quádrupla tradição, vamos verificar que Jesus faz esta escolha de forma deliberada e de modo curioso, se não controverso. Diz-nos o relato dos demais evangelistas que Jesus, antes de chegar àquele local, fala aos seus discípulos dizendo assim: olha, vocês se adiantem. Encontrarão um vilarejo a alguns metros daqui. Nesse vilarejo verão um jumentinho amarrado. Desamarrem-no e tragam-no até mim. E se alguém perguntar por que estão fazendo isto, vocês digam: o Senhor precisa dele. Você percebe como esta ordem é problemática? Eu vou atualizá-la para você. Imagine que Jesus se vire para você hoje e diga assim: olha, você vai dobrar aqui a Barata Ribeiro, até ali mais ou menos na esquina da Paula Freitas, tem uma moto encostada com a chave na ignição. Você pega ela, destrava e traz para mim. Se alguém perguntar por que você está fazendo isso, você diz: o Senhor precisa dela. Essas situações ilustram bem o que o apóstolo Paulo diz ser a loucura da cruz. Eles obedeceram. Quem obedece a Deus e se dispõe a pagar o preço de fazê-lo, testemunha um milagre. E o milagre é este. Jesus vem chegando montado num jumentinho diante de um povo cujas esperanças têm sido alimentadas, geração após geração, por meio de histórias que são contadas de pai para filho, de filho para neto. Histórias que são transmitidas oralmente, que são guardadas no coração. E dentre estas muitas histórias está aquela que conta que outrora houve um profeta chamado Zacarias, que disse: alegra-te, filha de Sião, pois eis aí vem o teu rei, aquele que aguardas, aquele por quem anseias. Eis que vem humilde e salvador, montado num jumentinho, cria de jumenta. Jesus sabe o efeito que vai produzir. Ele sabe a imagem que está projetando diante da sua audiência. Se até este momento, em nenhuma ocasião, declarou de si mesmo: eu sou o rei, nesta hora, a sua imagem o faz, e o faz de forma muito persuasiva. Imagine o efeito nessa gente, já tão mexida, já tão excitada, com os ânimos tão exaltados. É bem verdade que
as implicações disto tudo ainda não podiam ser conhecidas. Inclusive, o versículo 16 faz questão de registrá-lo. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quer dizer, é muito difícil você entender os fatos quando está inserido neles. É preciso que o tempo exerça o seu papel, que haja algum distanciamento histórico. Então a gente olha para trás e as coisas vão se clarificando. E é o que o texto diz, ainda no verso 16, quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que lhe as fizeram. Mas veja, eis aí vem o teu rei, humilde, justo e salvador. Este é o sentido da expressão que marca sobremaneira esta celebração. Desde o seu início, no canto do coro, nas leituras feitas, Hosana, Hosana, no hebraico, Hoshiana. Hoshiana significa salva-nos agora. Aquela multidão olha para Jesus e reconhece ser ele bendito, um abençoado. Reconhece ser alguém que vem da parte do Senhor, pois o declara. Reconhece ser ele o rei aguardado de Israel. Reconhece nele o Salvador. Que coisa maravilhosa. Parece que agora tudo vai dar certo. Quer dizer, não é para isto mesmo que ele chegou? Digo, o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. Não é para que traga a salvação, para que promova o bem, para suscitar a alegria. Veja, o verso 17 continua dizendo que a multidão que estivera com ele, desde que chamara Lázaro do túmulo e levantara-o dos mortos, dava testemunho disto. Quer dizer, confirmava, é ele mesmo. Nós já vimos o que ele fez, nós sabemos o que ele é capaz de fazer, não tem outro como ele. Dessa vez não vamos nos enganar. Sim, porque muitas vezes se enganaram. Antes de Jesus, tivemos outros Messias. Outrora Zorobabel, depois dele Judas Macabeu, e uma lista de outros Messias de menor importância que também não satisfizeram de todo. A história sempre se repetindo do mesmo jeito. O povo vê, se entusiasma, aclama e deposita toda a sua expectativa. Depois se vê frustrado, desanima e começa tudo outra vez. Mas agora você está falando de uma coisa muito diferente. Não é só um líder habilidoso, um político destacado, um chefe religioso de brio. Ele não é apenas alguém que conhece as tradições do povo e que ensina com autoridade. Ele é um operador de milagres, mas não milagres quaisquer, milagres como jamais se vira, salvo nos tempos dos grandes profetas do passado. Verso 18. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, porque ouviram que ele fizera este sinal. Qual? Revivera um morto. Verso 19, de sorte que os fariseus diziam entre si, veja, de nada aproveitais. É como se eles estivessem dizendo assim, o nosso esforço não resultou em coisa alguma. Estamos aqui dando exemplo, estamos aqui ensinando, estamos aqui doutrinando, porque os fariseus, eminentemente, são os grandes guias espirituais do povo nesse momento. Os rabinos, aqueles que dirigiam os ofícios sinagogais e cuidavam da instrução do povo, ordinariamente estavam todos ligados a esse partido. E o que eles estão lamentando entre si é: tudo o que fizemos foi em vão. Porque apareceu esse sujeito e, veja aí, a última sentença do verso 19, o mundo todo vai atrás dele. Quer dizer, todas as pessoas estão seguindo. Se o relato de João terminasse por aqui, nós ficaríamos maravilhados e nos daríamos por satisfeito. Jesus chegou,
foi reconhecido, o povo se alegrou e a vitória que ele trouxe àquela gente é a nossa também. Só que não é nada disso. Inclusive, o fim desse livro está longe de chegar, porque estamos no capítulo 12 e ele tem 21 capítulos. Esta é apenas a metade da história. E a gente sabe que logo nas linhas seguintes, tudo que parecia estar dando tão certo vai dar tremendamente errado. Calma, eu digo isto debaixo de muitas aspas, porque o que está acontecendo é o plano de Deus, e o plano de Deus nunca falha. Mas o fato é que toda esta alegria, toda esta excitação, todo este entusiasmo parece dar água, mudar, e mudar radicalmente. Porque o mesmo que for aclamado como Rei, bendito e Salvador, ainda no curso da mesma semana seria enviado para a cruz. Por quê? O que deu errado? Eu digo a você. O que deu errado é que Jesus quebrava completamente as expectativas daquela gente. Eles esperavam um rei, mas não um rei como ele. Esperavam um rei de habilidade política, que pudesse se estabelecer no trono de Judá. Mas este é o rei que não tem cetro nem coroa, palácio nem séquito, não usa manto de escarlata, salvo aquele que lhe impuseram junto com uma cana verde e a coroa de espinhos. Este é um rei que dirá de seu próprio reino: o meu reino não é como os reinos deste mundo. Isto eles não estavam prontos para entender. Eles esperavam um rei guerreiro, que pudesse fazer frente ao dominador romano com as suas armas e temíveis legiões. Um rei que, montado num grande corcel, fosse à luta e liderasse o povo na sua revolta. Mas este rei é aquele de quem cantam os profetas dizendo: príncipe da paz. A sua montaria não é uma montaria de guerra, é uma montaria de carga. Não um corcel, um jumento, nem mesmo um jumento adulto, um jumentinho, filho de jumenta, um símbolo da sua humildade e da paz que carrega consigo. Eles esperavam um Salvador que ajudasse a sacudir o jugo de opressão que reconheciam sobre si mesmos. Mas o jugo que Jesus pretendia remover era outro, ao qual não estavam atentos: o jugo do pecado e da morte, que tentavam sanar por meio de ritualismos e legalismos inócuos, vazios de significado e de efeito também. Jesus é aquele que vem nos ensinar que a salvação só se logra alcançar pela graça, que se acolhe pela força da fé. Meu irmão e minha irmã, hoje é domingo de Ramos mais uma vez. Estamos no meio da multidão dos peregrinos, contemplando aquele que é bendito e que vem em nome do Senhor, que é filho de Davi, mas que humilde, pacífico, vem sobre um jumentinho, não para guerrear com homens, mas para libertar-nos do pecado e da morte. Não para assentar-se num trono e estabelecer o seu domínio sobre outros, mas para reinar soberano em nossos corações. Não para nos salvar da miudez de nossos dramas cotidianos, problemas de ordem econômica, emocional, afetiva, de saúde, ainda que possa fazer tudo isso e o faça. Mas veio, sobretudo, para salvar as nossas almas,
para livrar-nos do domínio do inferno e da danação eterna e nos fazer passar a plenitude da graça, na plenitude do seu reino, que nos aguarda na plenitude dos tempos também. Ora, hoje é tempo de olharmos para Jesus, reconhecermos a sua realeza e nos subordinarmos a ela, do modo como ela é e do modo como nos convida a vivermos também. Aqueles homens clamavam: Rei, da boca para fora. E uma vez que este rei já não servia aos seus propósitos, descartaram-no. Nós somos aqueles que estaremos debaixo do seu domínio real e servindo com alegria e profunda gratidão como súditos seus a causa do seu reino. Um reino de paz, um reino de amor, um reino de vida, um reino de esperança, um reino de salvação. Que assim seja e que o Espírito Santo, agindo em nós, nos permita viver consoante este mistério, para a glória do Todo-Poderoso, para a bênção de muitos, para a nossa alegria, porque eu tenho por certo que, sendo assim, de fato e de verdade, teremos uma feliz Páscoa. Em o nome do Senhor. Amém.